Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 9 da interdição. Artigo 747. A interdição pode ser promovida, inciso 1, pelo cônjuge ou companheiro, inciso 2, pelos parentes ou tutores, inciso 3, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando, inciso 4, pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Artigo 748. O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave. Inciso 1. Se as pessoas designadas nos incisos 1, 2, 3 do artigo 747 não existirem ou não promoverem interdição. Inciso 2. Se existindo, forem incapazes das pessoas mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 747. Artigo 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a capacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Artigo 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. Parágrafo 1º. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Parágrafo 2º. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Parágrafo 3º. Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Parágrafo 4º. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Artigo 752. Dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Parágrafo 1º. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. O interditando poderá constituir advogado e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Parágrafo 3º. Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Artigo 753. Decorrido o prazo previsto no artigo 752, o juiz determinará a produção da prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Parágrafo 1º. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. Parágrafo 2º. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Artigo 754.
apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá a sentença. Artigo 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz, inciso 1, nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e desenvolvimento mental do interdito. Inciso 2. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Parágrafo 1º. A curatela deverá ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Parágrafo 2º. Havendo ao tempo da interdição pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Parágrafo 3º. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado ao juízo, na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses, na imprensa local, e uma vez, e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando do edital o nome do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, e não sendo total a interdição os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Artigo 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que determinou. Parágrafo 1º. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. Parágrafo 2º. O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Parágrafo 3º. Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença após o trânsito em julgado, na forma do artigo 755, parágrafo 3º, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. Parágrafo 4º. A interdição poderá ser levantada parcialmente, quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Artigo 757. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. Artigo 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Seção 10. Disposições comuns à tutela e à curatela. Artigo 659. O tutor ou curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 dias, contado da: inciso 1. Nomeação feita em conformidade com a lei. Inciso 2. Intimação do despacho e mandar cumprir o testamento ou instrumento público que o houver instituído. Parágrafo 1º. O tutor ou curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. Parágrafo 2º. Prestado o compromisso, o tutor ou curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado. Artigo 760. O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 dias contado. Inciso 1. Antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso. Inciso 2. Depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Parágrafo 1º. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. Parágrafo 2º. O juiz decidirá, de plano, o pedido da escusa e, não admitindo, exercerá o nomeado, a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado.
Artigo 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tem legítimo interesse de requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 dias, fim do qual observar-se-á procedimento comum. Artigo 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino. Artigo 763. Cessando as funções do tutor ou do curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo. Parágrafo 1º. Caso o tutor ou curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juízo dispensar. Parágrafo 2º. Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador na forma da lei civil.